bom dia, graça e paz para o teu coração, que as bênçãos de Deus na forma de paz, saúde, proteção e prosperidade esteja sobre a tua vida e sobre a vida de todos os teus familiares na manhã desse dia, em nome do Senhor Jesus. Que maravilha! Chegamos hoje ao 24º dia da nossa campanha do mês de abril, mês do rompimento. Muito feliz, muito honrado pela sua presença aqui junto comigo, para juntos buscarmos ao Senhor, buscar a direção de Deus para essa palavra na manhã desse dia. Gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que você pudesse se inscrever, ativando o sininho das notificações, para que o YouTube pudesse te informar a respeito de tudo que a gente produzir aqui no canal. Você não fique de fora de nada. Amém? O texto que eu queria compartilhar com você na manhã desse dia é um texto que se encontra na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Filipenses, Filipenses capítulo 3, versículo 7, que diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, pelo meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Meus irmãos, esse texto é um texto que a mim me fascina demais. Eu queria pegar aqui um pequeno detalhe desse texto para dividir contigo, porque esse texto ele é muito rico em nuances, em argumentos, em revelações. Esse texto ele é fantástico. É um dos textos da Bíblia que eu mais gosto, é o capítulo 3 todo de Filipenses. Mas o que eu queria dividir com você é que o apóstolo Paulo, no versículo 2 desse capítulo, ele ordena aos irmãos de Filipos que pudessem se proteger, se resguardar de três classes de pessoas. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros e guardai-vos também daqueles que são da circuncisão. E aí ele já começa de imediato a começar a explicar a respeito da circuncisão. E ele começa pontuando que aqueles que eram da circuncisão, os judaizantes, eles eram pessoas que confiavam na carne. Eles confiavam no fato de serem judeus, descendência de Abraão, e enfim. E o apóstolo Paulo ele começa a pontuar ali, eles estão se valendo da carne, do fato de serem hebreus, eu também sou. E aí Paulo começa a listar ali no versículo 5, ele diz, fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo fui perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei eu era irrepreensível. Acredita-se que o apóstolo Paulo ele era de fato um homem irrepreensível. Paulo foi um homem que nasceu em Tarso, na Cilícia. Paulo ele possuía cidadania romana por ter nascido na Cilícia, em Tarso. E Paulo também, por ter nascido lá, Paulo falava o latim, que era a língua oficial do Império Romano. Paulo também falava o grego, porque o grego era a língua do helenismo, a língua que foi usada para as grandes obras literárias. Paulo falava hebraico porque o hebraico era a língua litúrgica. E Paulo também falava aramaico, porque aramaico era a língua que se falava em Israel e em Jerusalém. Paulo foi um poliglota. Paulo foi um homem altamente preparado, capacitado. Como judeu, ele aprendeu aos pés de um rabino chamado Gamaliel, um homem extremamente reverenciado. Gamaliel, que era filho de Hilel. Paulo, como eu acabei de citar, era hebreu da tribo de Benjamim, descendência direto de Abraão. E Paulo foi extremamente zeloso, perseguidor da igreja. E segundo a justiça da lei, ele era irrepreensível. Acredita-se que Paulo, quando ainda era Saulo de Tarso, quando este ainda era um hebreu perseguidor dos irmãos da igreja, ele postulava a uma cadeira do Sinédrio. Tamanha capacidade que esse homem tinha e tamanho zelo e irrepreensível que ele era. Mas o verso 7 me chama a atenção porque Deus olhou para Paulo e Deus escolheu Paulo para fazer uma obra. A obra de Cristo é magnífica, é esplendorosa, grandiosíssima. E para poder explicar essa obra, Deus precisava de alguém que dispusesse do Espírito Santo, mas que também dispusesse de capacidade literária, dispusesse de grande capacidade intelectual e espiritual para poder fazer essa obra, que era cirurgicamente tirar a obra de Cristo, a abrangência universal dela, de dentro do judaísmo. Uma religião que havia se fechado,
uma religião que havia se confinado apenas aos irmãos hebreus e que estava caindo, que estava desmoronando por conta da sua própria religiosidade e que desmoronava por dentro por conta de uma religiosidade fria, vazia e legalista. O apóstolo Paulo, ele começa a dizer no verso 7, o texto que acabamos de ler: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, ele disse: tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e eu as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Oh, que palavra! Meus irmãos, eu gostaria de pontuar para você nessa manhã o fato de que nós conhecemos muitas pessoas que elas dizem ter tido um passado, muitas pessoas que julgam ter tido um passado difícil, no passado essa pessoa foi violenta, foi briguenta, fez coisas ilícitas, roubou, matou, traficou, agrediu, fugiu, fez e aconteceu. E é muito comum a gente ver pessoas ainda ostentarem isso com um certo orgulho. Coisas que elas deveriam ter vergonha, elas sustentam com orgulho. E eu às vezes fico observando que muitas das vezes, muitas pessoas elas não somente ostentam, como elas também ainda nutrem o desejo, nutrem ainda essa pompa, elas nutrem como se isso fosse algo dos quais elas se valem para intimidar, para se impor. Quando o apóstolo Paulo, ele começa a dizer que ele tinha todas as credenciais para se tornar um judeu do Sinédrio, credenciais para que ele também fosse um rabino, que ele tivesse uma escola, que ele pudesse ganhar dinheiro com os ensinamentos, o que era muito comum, as escolas teológicas, as escolas dos mestres na sua época. Então Paulo ele começa a dizer que tudo isso ele reputou por nada, para viver uma vida simples, para viver uma vida minimalista, para viver uma vida quase que simplória, por assim dizer. Um homem que viveu dificuldades, passou inúmeras dificuldades, em nome de que o evangelho de Cristo fosse propagado. O grande bandeirante do cristianismo tinha como essência, como sentimento dentro dele, o fato de que ele queria apenas ser participante das aflições de Cristo. Ele gostaria de conhecer o Senhor, ele gostaria de poder ser útil na obra dele. Ele entendeu o que Cristo fez. O próprio Senhor muitas vezes se revelou a Paulo. Paulo recebeu direções, revelações e ensinamentos diretamente do Senhor Jesus. O fato de que Deus o escolheu para fazer essa grande obra. Eu digo tudo isso porque essas pessoas que costumam ostentar o seu passado, que costumam nutrir, se valer dele, no afã talvez de querer se impor, talvez de querer demonstrar alguma coisa ou se utilizar disso para algum benefício próprio. Me chama a atenção é ver um homem abrir mão de tudo isso para poder dizer que a única coisa que importava para ele era conhecer o Senhor Jesus Cristo, ser achado nele, conhecê-lo, fazer parte das suas aflições. Essa é uma conversa, irmão, que muitos de nós não estamos preparados para ter. Mas eu quero dizer para você que se você quiser romper, o altar da adoração, ele só é um altar operante, ele só é um altar vivo se nós sacrificarmos nele toda a nossa glória, deitar no pó a nossa glória. Se nós nos humilharmos e submetermos a ele uma natureza que outrora era violenta, uma natureza que era lasciva, uma natureza que outrora era pecadora, uma natureza gananciosa, tudo isso devemos deitar no pó a nossa glória para que o nome dele seja glorificado. Meus irmãos, eu gostaria de te dizer algo. Um rompimento, ele parte por você entender que todas as coisas são dele, para ele, e só podem ocorrer por intermédio dele. Veja que este homem foi um dos o apóstolo Paulo foi um dos maiores eruditos que já pisaram nessa terra. No entanto, ele teve uma vida extremamente simplória. O poliglota, um dos homens mais brilhantes que já pisaram nessa terra, um dos homens de maior conhecimento espiritual que já andaram entre os homens, teve uma vida simples porque entendeu que a sua maior riqueza era estar em Cristo. Eu gostaria de te dizer uma coisa: Deus ele tem rompimento para a sua vida. Deus tem rompimento financeiro, Deus tem rompimento profissional, Deus tem rompimento sentimental, familiar, para cada um de nós, mas desde que nós entendamos que tudo isso deve ser para o cumprimento de um propósito. Importa que ele cresça, importa que ele apareça, importa que nós desapareçamos, nós diminuamos para que o nome dele seja glorificado. É tempo de deixar o passado no passado, é tempo de se revestir de uma nova natureza, é tempo de buscar o Senhor, é tempo de avançar para as coisas que estão diante de nós, deixando o passado na conta do passado. Prossiga para o alvo, mas sem perder em mente o que está no final desse capítulo, quando está escrito que nós devemos deixar as coisas terrenas para trás, porque o nosso alvo é a cidade que está nos céus.
a cidade que descerá dos céus, a Nova Jerusalém, da onde também esperamos o nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará os nossos corpos abatidos para se tornar conforme o seu corpo glorioso. É tempo de, como diz em Colossenses, buscar a nossa vida que está escondida em Cristo Jesus. Que nós possamos deitar no pó toda a nossa glória, faculdades, diplomas, conquistas, carros, bens, casas, viagens, reservas financeiras. Nós temos que depositar aos pés dele, para a glória dele, deitar no pó, reputar por perda, reputar por escória, reputar por esterco, reputar por nada, desde que ele seja engrandecido e glorificado na nossa vida. Reputar verdadeiramente, não apenas de boca, não apenas de modo aparente, mas de fato e de verdade, para que de fato ele seja glorificado nas nossas vidas. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Vamos orar? Bendito sejas tu, Senhor meu Deus, nosso amado Pai. Louvamos o teu nome e te engrandecemos na noite deste dia por essa palavra poderosa. Por essa palavra, Senhor, que nos desafia. Olhar, ó Deus querido, para a vida deste abnegado homem chamado Saulo de Tarso. Este homem, ó Deus querido, que foi altamente gabaritado, preparado. Um homem muito à frente do seu tempo. Um homem, ó Pai querido, extremamente capacitado. Ao qual, ó Deus querido, o dia que teve um encontro contigo, Senhor, reputou toda a sua bagagem, todo o seu currículo a nada, desde que ele pudesse conhecer a vontade de Deus. Aquele homem que era altamente instruído e capacitado, ele abriu o coração dele para ser ensinado pelo Senhor. Pai, o teu filho, o Senhor, deixou de lado a religiosidade, o teu filho deixou de lado o orgulho, o teu filho deixou de lado toda sorte de situação da qual ele pudesse se gabar, mas ele reputou por nada, no afã de te conhecer, no afã, ó Deus querido, de estar no Senhor, ser achado no Senhor, no afã, ó Deus querido, de poder cumprir a tua vontade. Que exemplo magnífico, que palavra estonteante para o nosso entendimento caído, para o nosso entendimento ganancioso, humano, humanista. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a compreender, a alcançar a excelência desse ensinamento, a excelência dessa virtude, Pai, para que possamos de fato buscar o rompimento, ó meu Deus, para as nossas vidas, mas para que o Senhor apareça, para que o Senhor brilhe, para que o Senhor seja glorificado. Senhor, um verdadeiro adorador, ele sacrifica o que lhe custa. Senhor, e nós temos aprendido, alguns dias atrás, uma palavra que veio ao nosso coração. Tudo aquilo que o Senhor pede de nós, o Senhor está disposto a nos devolver. Desde que venha com a motivação certa, desde que venha, Senhor, com a intenção certa. Oh, Pai, e nós temos a certeza, Senhor, de que nós precisamos entender que nós temos que sacrificar no altar da nossa adoração, Pai. Precisamos sacrificar, Pai, as nossas ambições, os nossos reais desejos, para que Cristo tome o centro de todas as coisas, para que Cristo seja glorificado, Senhor, para que de fato o lugar que o Senhor vai nos colocar, aquilo que o Senhor vai colocar em nossas vidas, venha para cumprir um propósito, Pai, para que o nome do Senhor seja glorificado. Oh, meu Pai, tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Reconhecemos aqui, Pai, o quanto somos pequeninos. Nos ajuda a alcançar essa mesma excelência que houve dentro deste homem, o apóstolo Paulo, Pai. Oh, Senhor, este homem que aprendeu contigo, este homem que reproduziu isso no seu comportamento, este homem que disse, Senhor, neste mesmo capítulo, por volta do versículo 17, quando ele diz: sede meus imitadores, Pai, Pai. Misericórdia, Senhor, reconhecemos o quanto estamos distantes disso. Senhor, eu não sei se estamos prontos para essa conversa, mas se de fato nós quisermos romper, ó Pai, nós precisamos começar, ó Deus querido, a conhecer essa verdade, a transitar por ela, a se familiarizar com ela, meu Pai. Meu Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te exaltamos. Nós engrandecemos o teu nome, Pai, por este ensinamento. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a responder a esse ensinamento. Nos ajuda a responder, Pai, a esse desafio, para a glória do teu santo nome, meu Pai. Essa palavra de oração ainda, meu Deus, eu quero orar pela vida dessa pessoa que está angustiada, por a vida desta pessoa, Senhor, que está aflita nessa hora. Senhor, me orienta a orar por alguém que está neste momento, Senhor, com uma aflição muito grande na alma. Ah, Senhor, aquieta os pensamentos. Senhor, põe tuas mãos, ó Pai querido, na mente dessa pessoa, no coração dessa pessoa. E aquieta, ó Deus querido, toda a turbulência, toda a tempestade, todo o furacão à volta dessa pessoa. Para que essa pessoa, Pai amado, ela confie no Senhor. Para que ela, Senhor, aleluia, deposite aos teus pés o motivo daquilo que lhe deixa ansiosa, Pai. No afã de que ela possa obter a resposta da tua parte.
eu entrego nas tuas mãos, Pai. A vida, Senhor, de quem está enfermo, de quem está passando, Senhor, aperto, prova, quem está passando por provações, ó Deus, na sua área, na área da sua saúde, Pai. Que o Senhor possa estabelecer a saúde dessa pessoa, curá-la. Que o Senhor, Pai, possa tomar o controle de tudo nas tuas mãos. Tu tens a última palavra, não é o médico, não é o especialista. Quem tem a última palavra é o Deus que habita nos céus, o Criador dos céus e da terra, o Senhor desta pessoa que tem a última palavra. E que ela possa saber, ó Pai querido, que agindo Deus, quem impedirá? Cura a tua filha, cura o teu filho, joga por terra, Pai, toda sorte de enfermidade, toda sorte, ó Deus querido, de doença, de tratamento, toda sorte, ó Deus querido, de situações que queiram abater. Abre porta para este homem que está desesperado. Fala para ele, Senhor, ao coração dele que essa dívida vai ser paga. Oh, levante o RMS, de Acauara. Abençoa, meu Pai, neste momento. Aquieta, Pai, abre as portas. Sustenta, ó Deus amado, toma pelas mãos, conduz em tudo o teu povo, Pai. Senhor, opera grande livramento para quem vai sair de casa, para quem vai pegar a estrada. Para quem, Senhor, está na rua. Livra da violência, de roubo, livra de assalto, livra de bala perdida, livra de homens maus. Senhor, de pessoas sanguinárias, livra de golpe, livra da vitória, Pai, as causas na justiça. Senhor, faz justiça aos teus pequeninos nessa manhã, meu Pai. Dá vitória ao teu povo. Meu Deus, nós te oramos agradecendo, Pai, na tua bondade. Te agradecemos pela obra de Cristo. Te agradecemos pela vida de homens como o apóstolo Paulo, Pai. Muito obrigado, meu Deus. Que a tua boa mão, Pai, possa, Senhor, fazer a tua filha e o teu filho saber de que assim como o Senhor guardou aquele homem que era perseguidor, aquele homem, Pai querido, que era violento, Senhor, para ser o mais amoroso dos homens, o maior bandeirante do cristianismo, um dos mais abnegados servos que o Senhor já teve nessa terra, meu Pai. Que essa pessoa saiba que o Senhor está guardando ela para a hora certa. Está guardando, Pai, teu filho, tua filha, para o momento certo, para usá-los. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Te louvamos e te bendizemos por essa palavra. Na manhã deste dia, nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meu Deus, que palavra maravilhosa essa palavra do apóstolo Paulo. Que o Senhor nos ajude a manter a nossa esperança na vinda do Senhor e nos mantermos fazendo a vontade do Pai. Amém. Quero pedir que você possa me ajudar a compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Manda para as pessoas que você ama. Manda sem pena, irmão. Manda para a gente, manda para pessoas que você está evangelizando, para pessoas que você sente que precisam de um rompimento. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Eu estou aqui só fazendo o que Deus coloca no meu coração. Se você puder me ajudar, você tem um trabalho ainda mais importante do que o meu, que é veicular essa palavra, que você já teve acesso a ela. Se você puder fazer isso, eu ia ficar imensamente agradecido. Por favor, eu te peço, compartilhe no seu status, nas suas listas de transmissões, dos grupos do WhatsApp que você participa, do Facebook, enfim, para quem Deus colocar no teu coração e aonde Deus assim te direcionar. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Fique agora com essa bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.